Bem, pessoal, agora vamos conhecer o módulo financeiro do MyFarm. Esse é um módulo bastante importante porque boa parte dos produtores que vêm até nós, eles têm essa dor em comum, que é resolver aí o seu problema financeiro, que a gente vai mostrar depois para vocês aí que tem, na verdade, fundo em várias outras dores menores, né, mas gravíssimas que o produtor precisa resolver ao longo aí da sua jornada de trabalho. Como a maioria dos nossos parceiros atuam de alguma forma, né, resolvendo também dores financeiras, ainda que seja na parte lá da contabilidade ou através da própria consultoria, então é bom que vocês prestem bastante atenção nesse módulo. Provavelmente vocês vão utilizá-lo ao longo dos seus atendimentos. Caso tenha dúvida, volte esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Bom, vamos lá. Lembrando mais uma vez, primeiro a gente vai ver a funcionalidade e depois nós iremos avançar na compreensão dessas dores. Então, esse é o painel inicial aí do Financeiro MyFarm. Aqui no painel inicial, então nós trouxemos essa visibilidade de cada uma das empresas desse produtor rural e depois você tem que ir por período. Dessa empresa, aí você deve estar falando, pô, Doni, mas lá no outro módulo ele estava dividido empresa, fazenda e ano safra. Por que não tem aqui? Porque aqui a gente está com uma visão da empresa, CPF ou CNPJ. E ela pode ter várias fazendas, tá? Então nós vamos ter aí do produtor as pendências de pagamento, próximos 7, 15 dias, pendência de recebimento, saldo em conta, fatura do cartão de crédito, o fluxo de caixa. Então esse fluxo de caixa ele vai sendo completado à medida que o produtor vai imputando os pedidos, que ele vai recebendo os recibos, que ele vai lançando os contratos de venda. Aí nós vamos formando para ele o saldo das receitas, despesas real e projetado. Então, se eu lancei, por exemplo, um documento com 12 parcelas, essas parcelas a vencer, elas vão contar aqui como uma despesa projetada. À medida que esse produtor vai pagando, então essa despesa vai sendo realizada. Então, através daqui, a gente vai dando essa previsibilidade para ele do fluxo de caixa que ele tanto precisa. Também os maiores clientes e fornecedores com os quais ele mais negocia e o percentual, os gastos e receitas por categoria, que ele pode visualizá-los em detalhes de cada uma das empresas, também por período, por tag, que a gente chama também de centro de resultado, e também ele consegue visualizar em detalhes todos esses lançamentos de acordo com o critério que ele selecionou aqui em cima. Depois ele vai poder exportar isso para Excel ou imprimir um relatório em PDF. A gente tem dois modelos de relatório, um que é bem mais completo, que é o analítico, e o outro que é sintético, que ele vai mostrar somente essa conta superior sem os detalhes. De qualquer forma, aqui a gente já consegue entregar para o produtor um relatório com o qual ele já tem muita informação. Se ele quiser, ele pode, por exemplo, ou você, contador, que já o atende, né? Você pode vir e exportar para importar lá para o seu software contábil e fazer outros relatórios mais intrincados que caso você não encontre aqui, tá? Então o produtor vai poder cadastrar suas várias contas bancárias, ele pode cadastrar também a conta caixa, aquela conta movimento, o dinheiro que ele deixa lá com a secretária, com o gerente para fazer o pagamento das contas menores no dia a dia, os cartões de crédito. O detalhe é que ele vai poder também selecionar uma empresa titular. Por que isso? No dia a dia, imagina, eu tenho uma conta com a qual eu pago sempre as contas da fazenda. Esse é o ideal, a gente sabe que nem sempre vai acontecer. Mas ele vai poder vincular essa conta bancária para que sempre seja dado baixa dela. Aí eu tenho uma outra conta que eu utilizo para movimentações pessoais. Mesma coisa, eu posso vincular.
tem uma conta, então imagina que eu vou ter várias empresas, vários CPFs dentro do sistema. Então eu posso ir vinculando a esses diferentes CPFs. Vou conseguir também fazer a minha gestão dos documentos e cadastrar esses meus outros documentos que não vêm através da integração. Então vou cadastrar aqui, por exemplo, um 13º, um pagamento de FGTS, uma compra. E vou poder também utilizar direto aqui pelo financeiro baixador de notas, integrado lá com a Receita, e fazer o lançamento de múltiplas notas, tá? O legal é que o produtor pode parametrizar esse lançamento de múltiplas notas. Então imagina a situação, o seu João, produtor de cidadezinha pequena, aqui de Montevidéu, ele compra sempre no posto Nossa Senhora Aparecida o seu combustível. Como o posto Nossa Senhora Aparecida tem um único CNPJ, então eu posso deixar cadastrado aqui no MyFarm que toda nota que chegar para aquele CNPJ é de combustível. Tá? Então isso vai facilitar a classificação dessas notas no dia a dia. Aí quando eu fizer o lançamento aqui, selecionar, dizer para qual fazenda que vai, ele já vai classificar nessa conta. De acordo com os percentuais de distribuição da receita, de rateio, que eu tiver determinado lá no planejamento da safra. Tá vendo que legal, que bom, se você que assistiu todas as aulas, às vezes eu está conseguindo entender bem o funcionamento do MyFarm. Aqui também eu vou conseguir acompanhar as contas a pagar e receber. Então, através disso aqui, a gente ajuda o produtor a ter muito mais organização. A secretária dele lança as contas aqui, ele visualiza isso lá no aplicativo dele, para não deixar nenhuma conta atrasar. Depois, a cada 10 ou 15 dias, ele lança o extrato bancário, que é para dar baixa nesse pagamento. Ele vai poder também dar baixa em múltiplas notas. O legal é que aqui também já vai cair o que vier dos pedidos, já vai trazer também os lançamentos dos recebimentos que ele tiver programado através do cadastramento lá dos contratos de venda da produção. A gente tem um ambiente da conciliação bancária, então ele pode importar o extrato bancário. Aqui na importação do extrato bancário, se não existir o lançamento, imagina que eu tenho um lançamento que não existe dentro do sistema, porque a secretária esqueceu de lançar, mas existe no extrato bancário. Então ele vai te dar a oportunidade de criar esse lançamento, que facilita e deixa aí a sua conciliação muito mais rápida. E eu posso também, claro, conciliar o lançamento dos cartões de crédito, tá? Para facilitar o seu dia a dia. E esse é o ambiente do livro caixa. Então, o produtor ou os produtores que usarem a plataforma, então imagina que eu tenho lá uma família com três filhos e todos são produtores, todos são parceiros. Então eles vão poder ter a estimativa do imposto de renda, as entradas, as saídas e aqui o detalhamento desse livro caixa e onde ele vai poder exportar os dados para poder entregar para o contador que é responsável por essa apuração do imposto de renda. Então, se você for o contador responsável, já sabe que você vai conseguir fazer isso diretamente aqui através do MyFarm, editar cada lançamento, né? Para você, parceiro contador, então aqui vai facilitar bastante, porque à medida com que você deixa parametrizado as contas contábeis, por exemplo, trazendo um histórico do jeito que você achar melhor, com o nível de contas, do jeito que você já trabalha na sua contabilidade, é o que vai vir aqui conforme ele paga ou recebe. Lembrando lá que aqui, né, a gente está trabalhando em regime de caixa. Então, nós resolvemos o imposto de renda do produtor rural de uma forma muito fácil, de uma forma muito barata. Inclusive, pessoal, uma coisa que é legal pontuar, vocês viram tudo isso que eu mostrei para vocês no MyFarm até agora, isso está no nosso plano base. Então, diferente dos nossos concorrentes, a gente não cobra mais para entregar para o produtor um livro caixa integrado. A gente não cobra mais para entregar aqui para ele a importação da conciliação bancária. Já vai estar tudo pronto, vai estar tudo no plano inicial. Então a gente falou das obrigações, mostrei para vocês o livro caixa. Uma outra obrigação que a gente vai ajudar o produtor a resolver
é a nota fiscal eletrônica. Então aqui através do MyFarm ele vai conseguir emitir as notas fiscais de produtor rural, nota de produto, e ele também vai conseguir transmitir, cancelar, inutilizar, fazer consulta, enviar por e-mail, fazer download XML da DANF, clonar um modelo de nota que você, contador, deixou para ele. O que é importante, tá? Conforme você, contador, cria um modelo de nota, cadastra uma operação, depois, para o produtor, ele vai ver o ambiente bem facilitado. Ele não precisa estar revisitando aquele calendário dos tributos, das retenções, por exemplo. Né? Então, para ele vai ser mais fácil. Uma outra situação também, às vezes você, contador, fica sofrendo porque o produtor tem um sistema emissor de notas lá na fazenda, ou ele fica te mandando mensagem no domingo, no sábado, para emitir nota para ele. Então, esse problema já não vai existir mais. Você vai poder ser usuário do seu produtor aqui dentro do MyFarm, e à medida com que ele vai emitindo a nota, ela já está aqui. Você pode depois exportar, ou ela já vai estar lançada no livro caixa, vai estar gerando uma receita, e às vezes você não vai precisar nem exportá-la daqui, tá? Mas tem sempre essas outras opções. E também o manifesto segue a mesma lógica, já indica a nota fiscal e gera o manifesto por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho do resultado. Então, o resultado é onde nós vamos trazer aí o insight para esse produtor, onde a gente vai gerar realmente o dado principal para ele. Então, já de pronto, de cada fazenda por ano safra, de cada ciclo por hectares e também o resultado geral. Então, ele vai ter aí receita, despesa, margem por cultura, por hectares, na unidade de medida daquele ciclo. Então aqui, se o produtor trabalha com outra cultura, caixas, por exemplo, bags, então ele vai poder mudar, personalizar essa cultura para acompanhar a unidade de medida com que ele faz essa colheita desse material. Vai poder cadastrar quantos ciclos ele necessitar e a gente traz o resultado geral. As despesas, receita, lucro, margem de lucro. Ele vai ter uma visão analítica desse resultado de safra. Então, quanto que ele teve de receita, despesa, em detalhes, com as contas personalizáveis, que podem seguir o padrão que você tem aí na sua contabilidade ou na sua consultoria, do jeito que o produtor achar melhor, ou que você, contador, que você, consultor financeiro, recomendar para ele. E tem sempre essa opção aqui, quando vocês virem esse botãozinho, é para ele poder exportar e tratar esses dados da forma que ele achou melhor. Bom, pessoal, agora, seguindo a lógica aí da nossa certificação, então vou mostrar para vocês quais as dores envolvidas no módulo financeiro. Trouxe algumas dores, porque são muitas dores, mas é para botar vocês para pensarem aí. Então, ter um fluxo de caixa saudável. Então, nós temos produtores que às vezes antecipam a receita, sacrifica a rentabilidade da fazenda, porque não tinha caixa para arcar com obrigações, para arcar com despesas que ele deveria ter previsto. Uma das despesas a gente falou lá atrás, manutenção de máquina, pagamento de 13º. A gente tem visto muitos produtores que chegam na época de plantio, não conseguiam um determinado financiamento porque estavam com restrição lá no SPC e Serasa. Pagamento de juros por esquecimento de contas a pagar. Isso acontece bastante. Dificuldade em guardar as notas fiscais e recibo. Então, ele vai lá, gasta o dinheiro e as notinhas vão sumindo. E depois, na hora que precisa declarar imposto de renda, não tem. A falta de visibilidade das categorias de receitas. Então, às vezes a gente pensa muito nas grandes receitas, nas grandes despesas, né? As receitas do produtor é bem simples. Quando a gente vai para as despesas, aí a coisa fica um pouquinho mais difícil. Dificuldade em conciliar os lançamentos bancários de forma manual. Ausência de previsibilidade do imposto de renda. Chega no final do ano, ele não sabe
quanto que tem que pagar de imposto de renda lá em abril. A dificuldade de enviar os dados para o contador. É manual, é difícil, é complexo, é demorado, é oneroso e não é o negócio do produtor. Ele não gostaria de ter que se preocupar com isso. Dificuldade em ver o resultado geral da fazenda de cada cultura. Uma coisa importante, né? A gente viu aí a SLC Agrícola, saiu o resultado trimestral dela, eu estou falando com vocês agora em novembro de 2022, e o que ficou muito claro na safrinha do milho, que o custo aumentou 20%. O custo aumentando 20%, você tem a grande chance de ter um prejuízo. O produtor estava acostumado aí com dólar alto, insumos baratos, aí a coisa começou a degringolar, né? O dólar baixou um pouquinho, o insumo começou a aumentar lá nas alturas, então você tem um cenário em que a rentabilidade está mais baixa e essas despesas elas acabam contando no final. Uma saca a mais, uma saca a menos faz sim diferença. Então a gente precisa ajudar o produtor a identificar esse resultado, para ver se a safrinha realmente deu dinheiro. Ele nunca vai conseguir ver esse resultado se ele não tiver o apontamento de dados de cada cultura, da fazenda, dos negócios dele. O desconhecimento dos seus maiores gastos e dos seus menores gastos também, né? Então, onde que estão os gargalos de gastos, onde é que está indo aquela saca a mais ali da fazenda? E também ter que cumprir com as obrigações impostas pelo governo. Às vezes a gente tem aí contadores que recomendam para os produtores, e recomendam com muita propriedade, que ele migre para uma hold familiar, por exemplo, para fazer a blindagem do seu patrimônio. Mas tem um problema, esse produtor ele não consegue fazer nenhum fluxo de caixa. Então, às vezes é até complexo você passar ele para um regime de tributação mais complexo, sendo que ele não consegue nem ao menos fazer o imposto de renda. Então, a gente consegue solucionar essas pequenas dores para ajudar até que ele tenha uma gestão do patrimônio mais inteligente. E tudo isso passa por uma gestão financeira eficiente. Bom, e agora trazer alguns gatilhos para vocês aí que podem ser usados durante essa venda, né? Então vamos transformar realmente esse sistema, lembrando, funcionalidade não vende, transformar em valor. Mais previsibilidade do fluxo de caixa do imposto de renda. Previsibilidade, saber quando eu vou gastar, quanto que eu tenho que reservar a cada mês para eu ter o meu fluxo de caixa sadio. Principalmente nesse cenário em que a rentabilidade do produtor rural ela tem caído. Automatização da captura das notas e da conciliação com o banco. Esses são exemplos de automatização de processo. Então, basicamente, a gente automatiza o processo de captura de nota, conciliação do banco, mas você também tem lá a automatização do custo desse produtor rural. A facilidade de entrega do livro caixa, emissão de notas, do manifesto, melhora na comunicação com o contador, mais segurança e gestão das informações do negócio, melhora na identificação detalhada das despesas, do custo do negócio. Bom, esses são alguns exemplos de gatilhos que vocês podem utilizar na abordagem com esse produtor. O mais importante de tudo é não vendam, até porque não vai vender mesmo, não vendam funcionalidade, vendam resultado. Pega essa funcionalidade e transforma num processo que faça sentido no dia a dia desse produtor, independente de qual funcionalidade que seja. Espero que vocês tenham conseguido identificar isso ao longo dessas aulas em que a gente mostrou um pouquinho mais das entregas de valor que são feitas aí pelo MyFarm.